E o quanto o nosso corpo fala com a gente e a gente não escuta, a gente passa por cima dele, né? Eu tava vendo um episódio da Heloísa Perissé num podcast, um trecho e tal, e ela falando que depois que ela curou, né? Acho que ela tava com câncer, a mulher perguntou pra ela o que ela mais aprendeu com isso. Ela falou, ouvir meu corpo. É. Porque É se eu isso. não tô disposta, eu vou falar, não, eu vou assim mesmo. Não, eu não vou. Tudo pode esperar. A minha saúde não pode esperar. É isso. Então ela fala que ela não passa mais por cima do corpo dela. Porque ele tá falando com a gente. Então escuta o que ele tem a dizer. Então você tá com palpitação, você tá com ansiedade, respira, né? Você não tá disposta. Tem coisa que você vai ter que fazer. Infelizmente, é a realidade. A gente vai ter que fazer. Mas depois dá uma descansada. Compensa Sim, isso pro sim. seu corpo. Porque senão realmente a gente vai ficar doente cada vez mais cedo. Porque a gente tá nessa fase das redes sociais mais acelerada e a gente não sabe as doenças da nova geração, de acordo com as tecnologias, né? É. E eu ia falar uma coisa em cima disso que você estava... do corpo manifestar. Isso aconteceu comigo e veio um clique muito, muito forte assim, na minha vida. Há mais ou menos, sei lá, alguns anos atrás, bem antes da pandemia. Eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho muito desde nova. Então, eu comecei a cantar com 8 anos de idade. Então, eu saía da escola, eu já ia para um estúdio gravar jingle, rede nacional, assim, os jingles, para rádio, para televisão. Então, era uma voz ali de criança, gravando para marcas infantis. Então, eu sempre estive acostumada com o trabalho. Com 10 anos de idade, eu comecei a fazer show em festa infantil. Então, a responsabilidade que eu sempre tive, ela aconteceu desde muito cedo, desde muito nova. Então, eu tenho... assim, eu sou muito responsável, principalmente quanto ao meu trabalho. Se eu marco um compromisso e eu não vou, você pode saber que alguma coisa muito séria aconteceu. Porque não existe isso na minha cabeça. Então, eu posso estar do jeito que for, que eu vou honrar, respirar fundo e vou honrar aquele meu compromisso. E há alguns anos, eu estava num processo muito acelerado de trabalho, mais do que o normal, e eu me vi muito estressada durante um tempo, num período ali de trabalho, e eu estava muito estressada, eu não estava feliz, eu estava em ascensão, as pessoas vendo aquilo tudo acontecer, eu ganhando dinheiro, eu trabalhando muito, fazendo muitas campanhas na televisão, no horário nobre, e nossa, a vida da Mariana, e de repente eu tive... O meu corpo entrou em colapso mesmo, não sei nem se seria essa palavra, mas eu tive um choque, assim, num nível de estresse tão alto, que eu tinha um show para fazer no dia seguinte e eu sentei na cama e eu paralisei. E no que eu sentei, eu fui paralisando, eu estava só com a minha funcionária em casa, e eu fui deitando e eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. burnout. E eu tive... E aquilo, meu corpo entrou em choque mesmo. E eu comecei a ter uma tremedeira, uma coisa. E ela ligou para os meus pais. E os meus pais vieram de Araxá. Nossa. Que não é perto. São 600 quilômetros de São Paulo. E os meus pais vieram para São Paulo. E quando eles chegaram, eu estava do mesmo jeito, na mesma posição. E eu tinha esse show no dia seguinte. E eu não consegui ir no show. E o meu médico foi até minha casa porque eu não conseguia levantar, assim. Eu não falava, meu olho arregalado, uma coisa muito louca. E aí ele falou pra mim, ele falou, o seu corpo está pedindo socorro, você precisa parar. E foi essa virada de vida, de chave, que me fez escrever mais, que me fez olhar para dentro, onde eu mudei alguns hábitos e mudei a minha forma de olhar a vida.
perdi 30% da audição do Sério? ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu tenho eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Então, o meu ouvido esquerdo, ele apita 24 horas por dia. Não acredito. Ele tem um apito 24. Então, ele oscila assim. Ele vai do pi, ele vai pro pom, fica assim o dia inteiro. Há alguns anos já isso. Não tenho o que fazer, né? Não tem cura. E eu tenho sempre que monitorar para não piorar. Eu tenho sempre que me policiar para eu não ter picos de estresse, porque senão eu posso perder mais ainda a audição. E se você parar para pensar, eu vivo da minha, todos nós, mas assim, eu preciso da minha audição para, na hora de colocar o fone, eu entender as notas que vêm do piano, como é que eu entro na música. Diretor falando no Meu diretor ponto. fala no ponto que hoje é só no lado direito, no esquerdo é impossível, porque se eu tapo o meu ouvido direito, eu escuto tudo errado do esquerdo. Então, as notas que são dadas pelo meu ouvido para o meu cérebro, elas não condizem com a nota certa. Então, num dó eu escuto um lá, sabe? Um mi bemol. A percepção musical foi afetada também. Totalmente. Nossa, Mari, eu não sabia. E porque eu tive um pico de estresse. Então, assim, a partir daquele momento, eu mudei muita coisa na minha vida. Então, o que eu faço? Eu agradeço. Porque eu não teria o pensamento que eu tenho hoje, eu não estaria nessa minha fase de construção emocional, assim como eu tô, se eu não tivesse passado por isso. Total. Então, todas as coisas que acontecem, tudo, gente, pode ser... Eu nunca falei, por que, Senhor? Por que eu tô passando por isso? Eu nunca questionei. Nunca. Eu sempre olho e falo, isso aqui tem algum ponto, isso aqui... obrigada. De verdade. Então, é assim que eu levo a minha vida e não quero dizer para as pessoas que é assim, que é a forma certa, mas é essa maneira que eu escolhi funcionou. e que funciona para mim. Então, as pessoas elas estão o tempo todo querendo moldar umas às outras. E aí você deixa de aproveitar o que o outro tem para te oferecer de melhor. Você deixa de olhar para as coisas boas para pegar, às vezes, uma falha, um erro. Isso em qualquer situação da nossa vida. Seja no trabalho, numa relação com familiar, num relacionamento. Quantas coisas as pessoas têm de positivo para te doar, mas às vezes a gente insiste em querer ver o erro, né? Quantas vezes a gente acertou e fomos julgados por conta de um erro? Então, assim, a gente precisa valorizar muito quem ajuda nesse processo de acender a sua luz, de te enaltecer, de te colocar lá em cima e não tentar te apagar, te ofuscar. E eles fazem isso. E nossa, por isso que eu vivo um momento único, assim, na minha carreira. E de nada adianta se o programa tivesse um sucesso estrondoso, ou se eu tivesse nadando em rios de dinheiro, se eu não tivesse feliz, né? Então, nada compra a nossa paz e a nossa felicidade. Com certeza. Quantas pessoas que a gente vê por aí, quantos artistas, principalmente, eu falo de artistas porque é o que a gente mais acompanha, né? Tem mais acesso e a gente vê a vida dessas pessoas onde você as coloca num patamar, num lugar inatingível, que você fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, a pessoa tem fama, sucesso, olha lá o cantor, o show lotado,
enchendo o estádio, as músicas todas de sucesso, o cara tem o avião dele, o cara tem a família, aí a pessoa vai lá e tira a própria vida. Como é que você explica isso? Então, de nada adianta você ter tudo que aos olhos dos outros você tem, se você não está feliz. Se você não é preenchido. Sim. Você já viu aquele texto que conta do vizinho do Olavo Bilac que estava querendo vender o sítio dele? Não. Ele estava querendo vender o sítio e aí ele pediu pro Olavo, falou, Olavo, tem como você escrever para mim? Você escreve tão bem, faz o anúncio para mim que eu tô querendo vender o sítio. E aí o Olavo Bilac faz o anúncio para ele. E aí passam uns meses, o Olavo encontra o vizinho e fala, e aí, vendeu? Ele fala assim, vendi. Depois que eu li a tua descrição sobre o meu sítio, eu desisti de vender. Olha. Porque foi aí que eu percebi a riqueza do que eu tinha. Nossa. Sim, com toda certeza. E às vezes... Tem esse texto na internet. Nossa, que legal, eu vou procurar. Tem o anúncio do Olavo. Olavo Bilac. Tem esse texto na internet, tá? Se você procurar, tem. O anúncio que ele faz, sabe? Tipo assim... nas águas cristalinas do riacho, não sei o que, da onde se pode ver, tal coisa. Daí ele fala assim, eu desisti de vender. Falei, olha aqui o que eu tenho, olha essa riqueza que eu tenho. O olhar do outro sobre o olhar do tem. outro. E por isso que é importante, às vezes, você deixar um pouco de lado a sua busca futura, né? Porque a nossa busca, ela é incessante. Não tem como, ela é incessante. Importante você tirar um pouquinho o foco e olhar as suas conquistas. E aí você olha tudo que já aconteceu, tudo que você precisou passar e que você conquistou para chegar até ali. Porque senão você se perde dentro de uma inquietude e de uma ansiedade em sempre querer mais, querer mais, querer mais. E aí você esquece de olhar tudo que você já conquistou. E principalmente, se você não tivesse conquistado, você não estaria ali naquele momento lutando para ter outras coisas, para chegar num outro patamar, num outro lugar. E isso é a gratidão. Com certeza. Né? É você ser grato pelas coisas que aconteceram e não esquecer. E até pelas que não aconteceram. Sim, senão você entra sempre num estado de reclamação pelo que você ainda não tem. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente? Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.